Na linha de frente, quem cuida da saúde dos profissionais de saúde. Na linha de frente do combate à Covid-19, profissionais de saúde brasileiros têm enfrentado altos níveis de estresse, preocupação e cansaço físico e emocional, muitas vezes submetidos às condições inadequadas de trabalho sem devido apoio. O Brasil se encontra atualmente na chamada segunda onda de surto do novo coronavírus. Oficialmente, já são mais de 210 mil mortes e mais de 8,5 milhões de infectados. Desde a chegada da pandemia ao país, Covid-19 vem impondo uma série de desafios para as autoridades e para a população em geral, entre os números grupos que têm sofrido de maneira mais direta com a realidade da crise sanitária. Os profissionais de saúde são certamente que mais tiveram contato com as vítimas da pandemia ao mesmo tempo e que foram provavelmente mais exigidos profissionalmente, fisicamente, mentalmente nesse período, sem contar o fato de estarem eles mesmos entre os mais cometidos pela enfermidade. Pesquisas indicam que grande parte dos profissionais de saúde brasileiros tem atuado na linha de frente contra a Covid-19, tem apresentado alguns sinais de síndrome de burnout, distúrbio crônico de caráter depressivo que leva ao esgotamento mental físico e pode provocar uma série de problemas pessoais e sociais, preocupando com a exaustão desses profissionais em um momento ainda muito delicado no país. Na última semana, o Centro de Estado de Saúde Trabalhador Ecológico Humano da Fundação Oswaldo Cruz, da SESC Fiocruz, que fez apelo pela intensificação das estratégias de saúde para aqueles que trabalham diretamente no combate da Covid-19. Desgaste, estresse e falta de apoio na linha de frente. Tudo começou muito medo. As cobranças maiores ainda. Eu trabalho em um hospital que atende a rede pública, em um hospital que é particular de carteira única no hospital público. Você está dentro da UTI Covid, você sabe que vai lidar com o Covid-19 o tempo todo. Você fica penetrado o tempo todo e no hospital particular com carteira única, onde eu trabalho, eles vão tentando suprir as necessidades do usuário do plano. Então, em um tumulto muito grande, o hospital está montando de um jeito. Daqui, pouca onda de casos cresce e eles desmontam tudo. Então, quem trabalha em pediatria começa a trabalhar com Covid-19. Quem trabalha em berçário começa a trabalhar com Covid-19. Desmonta o centro cirúrgico, aí a onda cai um pouquinho e o hospital começa a voltar tudo ao normal. Relata uma técnica de enfermagem que atua no estado do Rio de Janeiro, Agência das Notícias Sputnik Brasil. Segundo esses profissionais que preferiam não se identificar, a intensa rotina nas diferentes instituições onde trabalha, marcada por muita cobrança o tempo todo, desgastante, principalmente mental, apesar da exaustão visível que não se vê em nenhum dos dois locais, em qualquer tipo de acompanhamento psicológico, de acordo com ela. Há muitos colegas sendo afastados por Covid-19, mas tem também colegas sendo afastados por saúde mental, sendo afastados por estresse, por um momento de coisa, afirma acrescentado. Esses afastamentos acabam também sobrecarregando outros membros da equipe ou forçando-os a trabalhar em área que não são exatamente o que eles conhecem melhor. Foi uma experiência desgastante, até mesmo pela forma como começamos a trabalhar na UTI Covid. Sou anestesiologista e nunca trabalhei com paciente da UTI. A unidade de tratamento intensivo já sai da faculdade há 8 anos. Existem muitas coisas que você acaba esquecendo. Uma noite na UTI do hospital simplesmente encheu. Como não paravam de chegar pacientes, eles começam a ser acomodados no centro cirúrgico, pois temos ventiladores. Daquele dia em diante. As cirurgias eletivas foram todas suspensas e o hospital nos pediu para fazermos o trabalho de intensivista. Nos primeiros 15 dias foram muito complicados até relembrarmos as coisas
criarmos protocolos além das informações sobre cuidados com pacientes de Covid-19 serem muito poucas na época. Lembra o médico Michael Miranda, que atuou por alguns meses na linha de frente contra o novo coronavírus. Também entrevista Sputnik Miranda, que trabalha em hospitais de São Paulo, conta que alguns colegas, por medo principalmente de levar o vírus para seus parentes, decidiram ficar em casa quando o surto da Covid-19 chegou ao Brasil. Outros anestesistas mais idosos também, ele, apesar de também sentir medo, achou que seria melhor continuar trabalhando. Seguimos protocolo para que não contaminarmos, mas extremamente é difícil não cometer falhas de plantão de 12 horas, colocando e tirando capotes, máscara, luvas, óculos e face. Shielder tem uma filha pequena de 1 ano. Na época já estava ouvindo falar da síndrome inflamatória em crianças após Covid-19. Tentei convencer minha esposa a ficar no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais, mas como era uma situação sem prazo para terminar, ela não quis. Fizemos uma operação de guerra em casa. Todas as minhas coisas ficavam trancadas em um quarto. Eu tirava a roupa antes de entrar no apartamento. Passava álcool em todo. Eu acho que deu certo. Até agora não pegamos. Ao lado do medo, o cansaço extremo, segundo o médico, também marcou a sua vida de seus colegas durante o período em que trabalhou diretamente com pacientes da Covid-19, assim como em outro lugar. Neste hospital também não foi disponibilizado nenhum tipo de apoio especializado para acompanhar o seu estado emocional. Todos os colegas estavam exaustos todos os dias. Conversas eram apenas sobre estávamos cansados, como gostaríamos de uns dias de descanso, mas continuávamos porque na falta de intensivista experiente, os anestesistas são bem preparados para o trabalho na UTI. Tivemos muitas vitórias e muitas derrotas, algumas bem difíceis, mas acredito que o saldo final foi positivo. Fizemos a diferença na vida de muita gente. Quanto acompanhamento para manter a saúde mental, não tivemos nada, só o apoio dos próprios colegas, das famílias, dos pacientes. Em outro hospital em que trabalho, no ABC Paulista, existia um serviço de apoio assim, mas lá eu não estava na linha de frente e também nunca pensei que precisasse procurar esse apoio. Meu maior conforto era voltar para minha casa todo dia sabendo que minha família continuava bem. A vacinação trará um alento, mas não a solução. De acordo com a Ana Cláudia Gastal, professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco. Desde o início da pandemia, os trabalhadores da saúde vêm enfrentando um aumento da demanda no serviço e, ao mesmo tempo, a necessidade de ampliar o uso de equipamento de proteção individual com cuidados redobrados na colocação e retirada na higienização. Profissionais de alto risco para a Covid-19 foram afastados e a escassez de profissionais de saúde no país, especialmente médicos, tornou difícil, segundo especialistas, a reposição desses profissionais justamente quando era exigida mais do que uma reposição, uma ampliação de oferta de serviços de saúde, não somente de leitos hospitalares, de enfermeiras da UTIs, mas também de serviços de urgência, atenção primária, saúde e vigilância de saúde. Portanto, profissionais que enfrentam ampliação de jornadas, como piora nas condições de trabalho, o aumento da tensão, pois no início da pandemia houve a escassez de equipamento de proteção individual durante o pico de 2020. Hoje houve a falta de anestésico e de outros medicamentos necessários na intubação dos pacientes. Agora ocorre falta de oxigênio. Tudo isso coloca trabalhadores de emergência da UTI sob o terrível dilema moral de decidir quem receberá o tratamento adequado. A inadequada promoção de tratamento para a Covid-19 sem
comprovação científica de sua eficácia também. Na Câmara, vale o voto não folha ocorrida. Deputada Flordelis está na base de apoio a Arthur Lira. 12 dias das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcadas para segunda-feira, 1º de fevereiro, a movimentação dos principais candidatos se intensifica como o que vale o voto na eleição presidencial no botão de digitação sem a declaração ao microfone, currículos e folhas corridas não têm sido muito elevados em conta. O grupo do deputado Arthur Lira, do PP Alagoas, inclui hoje numa reunião de grupos de apoiadores nada menos que a deputada Flordelis, do PSD Rio de Janeiro, mas suspeita de ter encomendado a morte do marido, pastor Anderson do Carmo. A deputada recebeu ontem o pedido de suspensão de seu mandato e pode fazer forfait em fevereiro. O pedido foi feito pela Procuradoria Maria Cristina Pasquinelli Baixa de Almeida, do MP Rio de Janeiro, com o argumento de que mesmo crime, tendo ligação com o mandato, o cargo de Flordelis poderia dar ensejo à ingerência na produção de provas afetando o andamento do processo. Em matéria da ficha ocorrida por incursão no artigo 171 do Código de Processo Penal, outros deslizes, mesmo com a conhecida cara de pau que é a marca de muitos políticos brasileiros, como diria o saudoso velho Bezerra da Silva, se gritar, pega ladrão, muita gente vai fugir das fotos ou da votação. Diplomacia de paria não serve contra a Covid. A estratégia política diplomática do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fiel seguidor de Donald Trump, quem era mesmo, transformou o Brasil em paria bem mais cedo do que Chanceler imaginava. Em outubro, com a segunda onda da Covid-19 recrudescente em todo o mundo, impulsionado pela nova cepa do coronavírus, a Índia, maior produtor de insumos farmacêuticos ativos da IFA do mundo, auto-intitulada a Farmácia do Mundo, propôs na Organização Mundial do Comércio, da OMC, a suspensão temporária das pretendentes sobre suprimentos para o combate da Covid-19, incluindo os imunizantes. Acompanhados dos Estados Unidos, de Trump e União Europeia ao Japão, o Brasil votou, não ranchou o BRICS no bloco formado pelas iniciais de Brasília, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só nós fomos votos discordantes. No Brasil, que desleixou na procura de contratos de fornecimento de vacinas de resto, desembanhadas pelo presidente Jair Bolsonaro, as únicas vacinas aprovadas pela Anvisa para o uso emergencial da Coronavac, invasada no Brasil pelo Butantan, e da AstraZeneca pela Fiocruz, são provenientes da China e Índia, os maiores produtores mundiais de IFA. Para contornar a irritação dos parceiros dos BRICS, que tem a maior produção de vacinas, com exceção da África do Sul, Brasil mudou posição na OMC, já admite a suspensão temporária das patentes de vacinas, originalmente proposta por Índia, África do Sul. Vale lembrar que foi o Brasil, por insistência de então ministro da Saúde, José Serra, do PSDB, que a OMS quebrou as patentes para remédios contra HIV, ou seja, o Brasil de hoje entrava em contradição com si mesmo. A esperança de que isso mude a oposição dos indianos para dar propriedade à vacinação interna, iniciada sábado, o atendimento aos vizinhos Índia, adiou Cine, dia, embarque de IFAs, equivalente a 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca.
no sutil troco ao Brasil, antes de nos colocar na fila, o país do primeiro-ministro Narendra Modi vai dar prioridade aos vizinhos. Com isso, o Brasil depende agora 100% da IFAS da China. Fiocruz já indicou que só poderá produzir as vacinas em março, ou seja, mal iniciada a campanha de vacinação pode ficar só na primeira fase. Profissionais de saúde, pessoas idosas em asilos. A farmácia popular indiana atende os vizinhos. A farmácia do mundo entregará para superar os desafios da Covid, disse hoje o ministro das Relações Exteriores, Jai Shankar, no Twitter, acrescentando que os primeiros lotes de vacina, sempre o dobro das populações devidas às 2 doses, chegaram nesta quarta-feira ao Butão, 820 mil habitantes, e às Ilhas Maldivas, 520 mil habitantes. Seu ministro disse a terça-feira que suprimentos sob assistência de subvenção seriam enviados para Bangladesh, 162,4 milhões de habitantes, Nepal, 28,5 milhões, Miami, 53,7 milhões, Seychelles, 97 mil habitantes também. Os carregamentos para Sri Lanka, 22 milhões, Afeganistão, 37,2 milhões, Ilhas Maurício, 1,3 milhões, aguardavam a liberação regulatórias. Bolsonaro diz que quer acordo de livre comércio com os Estados Unidos em carta a Biden. O presidente Jair Bolsonaro escreveu nesta quarta-feira 20 o recém-empresário presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que espera que os dois países busquem um amplo acordo de livre comércio durante o mandato de Biden. A carta é a abertura mais amigável de Bolsonaro para Biden. Um democrata, o presidente era um aliado próximo do ex-presidente republicano Donald Trump e se recusou por semana a aceitar o resultado da eleição de 3 de novembro nos Estados Unidos, repetindo a alegação infundadas da fraude. Demorou 42 dias para reconhecer a vitória de Biden. Na semana passada ainda falava sobre fraude supostamente acontecida nas eleições americanas. Assumindo a presidência dos Estados Unidos, Biden diz à nação dividida que a democracia prevaleceu. Joe Biden foi empossado presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, oferecendo uma mensagem de unidade e restauração a um país profundamente dividido, recuperando-se de uma economia abalada de uma pandemia de coronavírus que matou mais de 400 mil americanos. De pé na escadaria do Capitólio dos Estados Unidos, 2 semanas depois que uma multidão de apoiadores do então presidente Donald Trump invadiu o prédio de Biden, pediu um retorno à decência cívica em um discurso inaugural, marcando o fim do tempestuoso mandato de 4 anos de Trump. Supera esses desafios, restaurar a alma e garantir o futuro da América exige muito mais do que palavras, exige o mais invasivo de todas as coisas. Em uma democracia, unidade, disse Biden, um democrata após fazer o juramento. Precisamos acabar com essa guerra incivil que opõe o vermelho ao azul rural, contra o urbano conservado, contra o liberal. Podemos fazer isso se abrirmos nossas almas em vez de endurecer nossos corações. Os temas do discurso de 21 minutos de Biden espalharam aqueles que ele colocou no centro de sua campanha presidencial, enquanto se retratou como uma alternativa empática ao beligerante Trump, um republicano. A inauguração em si, diferente de qualquer outra história dos Estados Unidos, serviu como um lembrete gritante, tanto do tumulto que definiu era Trump, quanto da pandemia que ainda ameaça o país. Em meio aos avisos de possível renovação da violência, milhares de soldados armados
da Guarda Nacional circundaram o Capitólio de uma demonstração de força sem precedentes. O National Mall, normalmente lotado de torcedores, em vez disso estava cheio de quase 200 mil bandeiras dos Estados Unidos, dignitários, presidentes, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton usaram máscara e sentaram-se a vários metros de distância. A companheira de chapa de Biden, Kamala Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, se tornou a primeira pessoa negra e primeira mulher e a primeira asiática americana a servir como vice-presidente depois de ter prestado juramento perante o juiz de Suprema Corte dos Estados Unidos, Sonia Sotomayor, a primeira latina do tribunal. O presidente falou veementemente sobre o cerco ao Capitólio em 6 de janeiro, quando apoiadores de Trump invadiram o prédio, fazendo com que legisladores fugissem em busca de uma segurança e deixando 5 mortos, incluindo um policial, mas Biden nunca mencionou seu antecessor pelo nome. A violência levou a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, controlada pelos democratas, a acusar Trump na semana passada pela segunda vez sem precedentes, acusando-o de incitamento, depois que ele exortou seus apoiadores a marcharem contra o prédio para fazer falsas alegações de fraude eleitoral. Aqui estamos, nos poucos dias depois que uma turba turbulenta pensou que poderia usar a violência para silenciar a vontade do povo para o trabalho em nossa democracia, para nos tirar deste solo sagrado, disse Biden. Não aconteceu isso. Nunca vai acontecer, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. O desfiador de normas Trump desrespeitou uma última convenção em seu caminho para fora da Casa Branca, quando se recusou a se encontrar com Biden ou comparecer à posse de seu sucessor, rompendo com uma tradição política vista como afirmada transferência pacífica do poder. Trump, que nunca reconheceu as eleições do 3 de novembro, não mencionou Biden pelo nome em suas declarações finais como presidente, quando elogiou o histórico de seu governo. Então, embarcou na Força Aérea pela última vez voou para seu retiro em Mar-a-Lago, na Flórida. Os principais republicanos, incluindo o vice-presidente Mike Pence, os líderes congressistas do partido, pularam a despedida de Trump e compareceram à posse de Biden. Biden assume o cargo em um momento de profunda inquietação nacional, com o país enfrentando seus assessores, descrevendo com 4 crises agravantes: a pandemia, a crise econômica, as mudanças climáticas, desigualdade racial. Ele prometeu ação imediata, incluindo uma série de ordens executivas em seu primeiro dia no cargo. Depois de uma campanha amarga, marcada pelas alegações infundadas de fraude eleitoral de Trump, Biden adotou um tom conciliatório, raramente ouvido, de Trump, pedindo aos americanos que não votarem nele, que lhe dessem uma chance. Eu juro para vocês, serei um presidente para todos os americanos, disse ele. Eu prometo que vou lutar tanto por aqueles que não me apoiaram, tanto por aqueles que apoiaram. Embora seus comentários tenham sido dirigidos principalmente a problemas domésticos, Biden também transmitiu uma mensagem ao resto do mundo. Ele prometeu reparar as alianças desgastadas por Trump e agir como um parceiro forte para a paz e o progresso e segurança. Ele não fez nenhuma menção específica às disputas de alto risco com a Coreia do Norte, Irã e China. Os líderes mundiais imitaram a declaração de parabéns, com vários aliados dos Estados Unidos expressando o alívio
na posse de Biden após o mandato imprevisível de Trump, ação imediata. Biden fez juramento presencial diante do chefe de justiça dos Estados Unidos, John Roberts, com a mão esquerda apoiada em uma Bíblia de 5 polegadas que está em sua família há séculos. No final do dia, Biden participou de uma cerimônia de colocação de coroa de flores de tumba do soldado desconhecido no Cemitério Nacional Arlington, na Virgínia, acompanhado por Obama, Bush, Clinton. A posse de Biden com 46%, os presidentes foi ápice de uma carreira de 5 décadas de serviço público, que incluiu mais de 3 décadas do Senado dos Estados Unidos. Os 2 mandatos como vice-presidente de Obama aos 78 anos, ele é o presidente dos Estados Unidos mais velho da história. Ele enfrenta calamidades que desafiaram até os políticos mais experientes. A pandemia atingiu um par de marcos sombrios no último dia completo de Trump no cargo. Na terça-feira, atingiu 400 mil mortes nos Estados Unidos, 24 milhões de infecções, mais alto de qualquer país. Milhões de americanos estão sem trabalho por causa da paralisação e restrição relacionada à pandemia. Poucas pessoas na história de nossa nação foram mais desafiadas ao acharem uma época mais desafiadora ou difícil do que estamos agora, disse Biden. Biden prometeu usar todo o peso do governo federal para lidar com a crise. Sua principal propriedade é um plano de 1,9 trilhões que aumentaria os benefícios dos desempregados, proporcionaria pagamentos diretos em dinheiro às famílias, mas vai exigir a aprovação de um Congresso dividido, onde os democratas têm poucas vantagens na Câmara e do Senado. Biden vai perder pouco tempo tentando virar a página de era Trump, disse assessores. Assinaram 15 ações executivas na quarta-feira sobre a questão que vão desde a pandemia até a economia e mudança climática. As ordens incluíram a aplicação de máscara em propriedades federais, retomada do acordo climático em Paris, a fim da proibição de viagens de Trump em alguns países da maioria muçulmana. Embora Biden tenha apresentado uma grande lotada para seus primeiros 100 dias, incluindo a entrega de 100 milhões de vacina Covid-19, o Senado pode ser consumido pelo julgamento do impeachment de Trump, que seguirá em frente mesmo que ele tenha deixado o cargo. O julgamento pode servir como teste inicial das promessas de Biden de promover um censo renovado de biopartidarismo em Washington, com a agência Reuters